Put your hands up and keep it. Do conselho. Levanta a mão, aqueles que fazem parte do conselho, não do conselho fiscal. Do conselho só. Who is the director? The director. Right, Joseph. Secretary. Secretária. Who is the secretary? Vice-secretária. Are your name? Sandra. Sandra? What's your full name? Nome completo. Sandra da Silva. Sandra da Silva. De Silva. And treasurer. Yes. And your name? Marius Da Silva. Marius da Silva. A Lúcia da Silva. É teu parente? The same De Silva? Da Silva. But they are not parents, they are not relatives. No relation. Não. Okay. Vimos que muitos anos atrás A mensagem chegou aqui no Brasil, mas ninguém sabe nada mais. But as far as we are concerned, at this moment, Brother Joseph was the one who introduced the message here in Brazil. Mas agora, nesse tempo, nesses últimos momentos, o irmão Leonel trouxe o irmão Joseph, Leonel, trouxe essa mensagem aqui. And as you know, he's from Haiti. E como vocês sabem, ele é do Haiti. He speaks French, Spanish, English, Portuguese. Ele fala francês, espanhol, português, inglês. So when we heard of him, we were happy. Quando ouvimos da sua obra aqui, ficamos felizes. Since the death of Brother Hadef, the prophet, Desde a morte do profeta irmão o Victor Utefi, there have been many divisions in Dividend. houve muitas divisões na mensagem. Aconteceu muitas divisões. Some of the brethren believe that since Hadef is dead, then they should be the new prophets. Outros irmãos começaram a pensar, olha, o profeta já morreu, agora nós somos os profetas. So across the world, we have some brethren who say, well, I am the next Elijah. E no mundo você vai encontrar pessoas que vão dizer, olha, eu sou agora o novo Elias. And they create divisions across the field. E eles mesmos criam divisões no campo. But the headquarters of the Davidians are in Waco, Texas. Mas a sede mundial da mensagem da Vara do Pastor está em Waco, Texas. And you can see that in all the books, Waco, Texas. E quando você lê os livros, né, os livros que eu mando para você vai ver que diz Waco, Texas. After the death of Brother Hadef, Depois da morte do irmão Victor, the headquarters, well, before he died, the headquarters was in Waco, Texas. mesmo antes de morrer, a sede mundial mesmo estava em Waco, Texas. And then after he died, Depois que ele morreu, there's a problem. houve problema. His wife, A sua mulher, Sister Hutef, a irmã Utefi, made a prediction ela fez uma predição, uma profecia, that Ezekiel 9 would take place in 1959. que Ezequiel capítulo 9 ia acontecer em 1959. And in 1959, nothing happened. E chegou o ano 1959, nada aconteceu. And then she herself E ela mesma, gave the wrong message. ele abandonou a mensagem da vara. And then they sold headquarters. E ele mesmo pegaram e venderam o local a sede mundial que Victor tinha estabelecido. Before he died, Antes que o irmão Victor morreu, he started to sell the property e começou a vender parte da propriedade. because it was 389 acres, I think. It was near 400 acres of land he had there. A mensagem tinha quase 400 hectares de terra. So he said, this was too much land. What am I doing with too much land? So he began to sell the pieces of it, piece by piece, to get money to keep spreading the message. Eles viram, que tanta terra, o que vamos fazer? E com tanta terra, vamos começar a vender parte dessa propriedade e investir na obra para poder fazer avançar a mensagem. While he was alive, there was a small lake Quando estava vivo, tinha pequeno lago adjoining the property. ao lado da propriedade. So
Many years later on, the government dammed the lake and it became a massive lake, 50 miles around it. Ok. Pouquinho depois, after he died, Yes. depois que ele morreu, o governo cavou mais o lago e fez com que fosse mais ou menos 50 milhas, mais ou menos, mais aproximadamente 100 quilômetros de extensão. So because we have this massive lake adjoining the property, the land price raised, expensive. Por causa desse grande lago, né, que era pequeno, o governo aumentou, o preço da propriedade subiu muito. So the wife sold the whole property. E por causa disso, a mulher dele, depois da morte dele, pegou e vendeu toda a propriedade. Brother Otef didn't intend to sell the property. O irmão Victor não falou para vender a propriedade, But she sold it because it was good price because of the lake. ela vendeu porque tinha um preço bom por causa do lago que estava ali. After she sold it, she went 25 miles away. Depois de vender a propriedade, ela foi mais ou menos uns 40 quilômetros, né? 25 milhas, And buy another property. mas mais para frente e vendeu outra propriedade. Comprou. Despite Sister Otef sold the property, we're going to return to the place. E nós dizemos, ok, a mulher dele, sem a permissão da mensagem, vendeu a propriedade, então nós que cremos vamos voltar para onde deve ser. So we returned to Waco, Texas in 1991 E nós então voltamos para Waco, Texas em 1991. and get the movement moving again. E foi ele que fez os irmãos voltarem, o irmão Atio, que ele liderou. Foi o irmão Atio, tá? E voltamos para Waco, Texas. Continue. Okay. So from there now we go across the world field and get the believers. They are all over the place. We get them together and say, look, we're going to organize. We're going to move again. E Headquarters in Waco, Texas. We're moving. depois dali, nós começamos a ir no mundo inteiro e dizer assim, ok, a mensagem está reorganizada, tem que voltar onde tem que ser. E aí conseguimos crescer com a mensagem em todos os cantos. Well, we see how important the message is, but we know the devil himself is against this movement. He'll do everything to cause confusion among the believers and division. That is his plan. Okay. Divide and conquer. That's a language. Divide and conquer. So that is his plan to get rid of this Davidic movement. Ok, Satanás odeia muito o movimento da vara do pastor e o plano dele mesmo é dividir para conquistar, dividir para conquistar. Ele odeia muito essa mensagem, por isso ele vai fazer muitas divisões, dissensões entre mesmo os irmãos, porque ele quer tirar a mensagem. So in 1991, we returned to the exact place where Brother Otef was when he was alive. Em 1991, voltamos no mesmo lugar onde o irmão Victor Otef estava quando ele estabeleceu a mensagem. You remember I said that the wife sold the first place and went over here and bought another place, 900 acres, remember that? Você lembra quando eu falei que a mulher dele vendeu o primeiro lugar e depois foi lá mais na frente, né, uns 25 milhas na frente, e comprou outro lugar de 900 hectares? Você vai falar agora? Okay. Ok, você lembra. So this piece of property, Então essa propriedade, they tried to sell it now, piece by piece. Sell it, get rid of it. depois de comprar 900 hectares, agora eles dividiram em parcela e começaram a vender. But the last part that wasn't sold was about 77 acres. E a última parte que não conseguiram, que não venderam, era mais ou menos uns 70 hectares que não conseguiram vender, o que não foi vendida. So when Sister Otef sold the original place, Quando a irmã Utef, que era a esposa, né, vendeu o lugar original, a parte original, onde estava mesmo a mensagem, she took all the files and cabinets and all the manuscripts and all that to this new location. Ela pegou todos os manuscritos do irmão Victor, todo o que ele tinha, sendo a esposa, né, tinha direito, pegou e levou num novo local. So all of that was in this new location.
So although they were selling the 900 acres, there were 77 acres still left there with the original furniture, printing press, manuscripts, everything was still there. Mesmo que eles venderam boa parte da propriedade, mas ficou uma parcela, uma parte de 70 hectares mais ou menos, e dali ela colocou a impressora, os manuscritos e as coisas, os móveis originais mesmo que o irmão Victor usava, deixou lá. Now we have another man Agora surgiu outro homem. claiming that he is the one to take over from Brother Hotef. Ele mesmo começou a dizer, olha, agora eu sou o substituto do Victor Hotef. Because he said, Elijah anciently never died. Ele começou a dizer, olha, o Elias do Antigo Testamento não morreu, não passou pela morte. So the real Elijah must not die. Então o real Elias, o Elias verdadeiro, realmente não deve morrer, não pode morrer. So since Hotef is dead, Já que o irmão Victor Hotef já morreu, he's not unstill guy Elijah. então não é o Elias. It's me. I am the one. Agora dizendo, sou eu agora, eu sou o Elias. And he was the man who ended up buying that last 77 acres. E ele acabou comprando essa última parcela de 70 hectares que ficou dos 900 que a mulher tinha comprado, né? Then he died. Mas também ele morreu. He said he couldn't die, but he died. Mas ele dizia que não podia morrer e morreu. Seu falso profeta. Irmãos, vai surgir mais no Brasil, não acha que foi? Estados Unidos só, não. O irmão Atio tem mais de 50 anos na mensagem. Ele viu tudo isso acontecendo na mensagem. Tudo isso. E graças a Deus nunca saiu dizendo eu sou Elias, eu sou profeta. Não. Okay. So after he died, Agora ele morreu. his wife Agora a sua mulher, married David Koresh. a mulher dele, casou com David Koresh. So you see it coming, right? Aí você está vendo como que vai a situação agora, né? So she said, E ela diz, my husband is dead. meu esposo já morreu, I am not a prophetess. agora eu sou a profetisa. So she now claimed to be a prophet too. Agora ela mesma começou a clamar, eu sou profetisa. Then she died. Também ela morreu. And David Koresh says, no, I am the prophet. E agora quando ela morreu, David Koresh começou a dizer, agora eu sou o profeta agora, eu sou o profeta. It's a long story. É uma história muito longa. Okay. So David Koresh now is in control of that 77 acres. Agora David Koresh passou a controlar ou a ser o dono dessa partezinha que ficou, 70 hectares, pedacinho. Okay. So when the headquarters was established in 91, Agora quando a sede mundial voltou, né, no lugar certo, em 1991, I moved to Texas. também agora eu mesmo mudei para Texas. And by that time, Mas nessa altura, he was now the head of that place in Elk. já nessa altura, David Koresh se tornou o dono desse pedacinho lá, em Elk, Texas. Lembra o nome? Elk. Não é nada de Waco. Tem Elk, onde estava David Koresh, e tem Waco, que é outra cidade. É outra cidade. Okay. É fake, né? So when I went to live in Waco, Quando eu fui morar em Waco, I went to look for him. eu fui buscá-lo. Buscá-lo, para falar com David, né? Yeah. So when I went to look for him, Quando eu fui procurar por ele, he's telling me about the 7 seals. e começar a falar, olha, eu vou te falar sobre os 7 selos. He loved the 7 seals. Ele ama os 7 selos. You know, it says in Revelation 5, Diz aí no Apocalipse 5. who can open the seals? Quem pode abrir os selos? No one but the Lion of the tribe of Judah.
Ninguém a não ser o leão da tribo de Judá. I am the lion of the tribe of Judah. Ele diz, falou, eu sou o leão da tribo de Judá. É um desequilibrado. Ele falou isso para o Watcher. Porque ele e o Watcher falavam, porque morava no mesmo lugar. E agora, não, morava em Califórnia. Falsos profetas. Yes, you know, it's crazy. Porque estava doido. So, What did you say to him? O que você falou para ele? he's trying to explain to me, you know, that he's the one to open the seven seals. E começou a dizer para mim, olha, eu sou o único que pode abrir o selo. So I said to him, Eu falei para ele, I have a book on the seven seals. eu tenho um livro sobre os 7 selos. How are you going to open the seven seals and I have a book on the seven seals? Como você pode diz que você é o único que pode abrir o selo se já tem um livro que já revela todos os 7 selos? Já é aberto? Ah, no. Não. Don't you bring that hot F stuff to me. Ele começa a dizer, não me fale de Victor Uteff. Não me fale de Victor Uteff. I am the prophet. Eu sou o profeta. Já estava doido. So this is the story of this David Koresh, you know, Então você vê essa história de David Koresh. claiming that he is the new Davidian prophet. Ele mesmo começa a dizer, eu sou o novo profeta davidiano. But he's telling me that no hot F stuff. Don't bring no hot F stuff to me. Mas não me fala nada de Uteff. Não fala nada de vara. Right? So he's telling me that I am my own prophet. Agora eu sou meu próprio profeta. Don't tell me nothing Não me fale nada about hot F. sobre o Victor Uteff. So when I went there, Então eu fui lá. I saw some rough guys, gunmen. Eu já vi lá homens muito fortes e homens de armas. I don't know if you see in movies these guys on a bike. They call them bikers, and they have all these coats, fancy. Então não sei se você vê na televisão, às vezes esses homens que vão andando de motobike e com toda isso aí vão com armas e tudo. So I saw those guys there, Eu vi esses caras lá dentro. and he said to me, Ele falou assim para mim. I don't go to church again. Ele falou assim, olha, não vou mais para a igreja. I don't go to Adventist church again. Não vou mais para a igreja adventista. My converts Agora meus convertos, are from the rum bar, are from the saloon. Ok, meus convertos são as pessoas que vão lá nos bares, estão lá nos cabarés. My converts are the drug addicts. Agora meus convertos são os viciados de droga. And I saw these guys, rough-looking guys. Eu vi esses caras tremendos ali, muito terríveis, desequilibrados ali. But these were his gunmen. Mas eram pessoas de armas, pessoas atiradores. So I get nervous, you know. Eu comecei a tremer. So I said, okay. Eu falei, ok, tá bom. So he said, you can come over here and I can give you a study on the seven seals because I am the one to explain the seven seals. Você pode vir aqui agora e eu vou te dar um estudo sobre os 7 selos, porque eu sou o único que pode abrir esses 7 selos. Okay. Because I want to leave, you know. Ok, mas eu falei tudo isso, sim, porque eu queria sair, porque tinha Dangerous. medo desses homens perigosos. So I left. Aí eu saí. So sometime after that Então, algum tempo depois disso, is when the SDA church reported him. foi aí que a Igreja Adventista do Sétimo Dia denunciou eles. So the FBI, Então, o FBI, they're the one to penetrate him. eu uso o único The operation. que podia, agora eles estão começando a penetrar, né, e invadir o local. So one of the government agents, Um dos agentes do governo, they drove an old car eles tiraram um carro velho, to his gate, tiraram do seu to his gate, to the gate of his place, ok, pegaram o carro e colocaram no portão, um carro velho, and opened the bonnet hood, e levantaram o capô and he's down there trying to fix this and fix that. e vieram como se fosse, eles foram com um carro velho, botaram no portão, levantando o capô e começaram como se fosse ajeitando o carro, né? But he wanted to get over there. Mas queria entrar por dentro, queria que entrar dentro.
So one of the rough guys, What is this guy's agent? yes, these guys, Ah, ok, um agente disfarçado. FBI. Civil. Né? Com um carro velho. so one of David Koresh guy came over and said, hey, what's wrong with your car, man? And, you know, Um dos caras lá de David Koresh, aqueles caras atiradores, né? E vai dizer, ei, o que tá fazendo aqui? O que aconteceu com o teu carro aqui? and he says, come over, man, let's go have some dinner, you know. Não, vem aqui, pode entrar, vamos comer alguma coisa aqui dentro. Vem. É. But that's exactly what he wants, Esse é exatamente o que o agente queria, to get over there, para entrar dentro, to spy para espiar and report e fazer um relatório. to FBI Para fazer um relatório para a FBI, what is going on, para dizer o que está acontecendo. you see. Now, he came there many times, E foi lá várias vezes. get Bible studies, you know. Ele foi lá várias vezes para ter estudo bíblico. Koresh trying to bring him into the group. E Victor Koresh, não, David Koresh tentando fazer com que ele aceite a mensagem dele, né? A falsa mensagem. But he's a spy. Mas é um espia. Report back to the government. E também vai lá e reporta lá. Reporta para o governo, né? Right. So Finalmente, the FBI decided that they are going to overthrow the place. o FBI diz assim, nós temos que demolir esse lugar. Okay. Tem que demolir. That's their plan. They're going to overthrow. O plano dele é destruir o lugar. So they plan a time. They plan a date. Ok? Eles planejaram uma data. It was, I think it was a Sunday. They planned. Ok? Eles colocaram uma data que era um dia caiu no domingo. The day before, Mas o dia antes, the newspaper, as notícias in Waco, em Waco, headline: como colocaram em cima, the sinful Messiah is here. um dia antes, na notícia ali de Waco, eles colocaram: o Messias ímpio está aqui. Because he says the Lion of the tribe of Judah, they call him a Messiah, but he's a sinful one. Ok? Como ele mesmo se clamava que ele era o leão da tribo de Judá, então as pessoas chamavam ele de Messias. Não, nesse caso, um Messias ímpio, falso. The government O governo, planned to overthrow him Sunday. e o governo já planejou para destruir o lugar, demolir o lugar no domingo. But the day before, Mas o dia antes, the newspaper, as notícias saiu, sinful Messiah is here. o Messias pecaminoso está aqui. And a long list of bad things about David Koresh. E fizeram uma grande lista de todas as travessuras, as coisas erradas que ele estava fazendo. He has many wives, Tinha muitas mulheres, he abused children, ele também abusa as crianças, he's a gunman, é um cara de armas, bad things. muitas coisas erradas. So, Então, tomorrow, no dia seguinte, when you hear that we kill him, don't worry, he's a bad man. então se amanhã se você ouvir na notícia que matamos ele, é um cara ímpio. So they Esse foi mais ou menos planejado, né? set him up first, Primeiro eles fizeram isso, tomorrow we're gonna kill him. amanhã. So tomorrow, Então, no dia seguinte, que era um domingo, 200 FBI agents, 200. no dia seguinte vieram 200 agentes da FBI. Why you need 200 to capture one man? Por que você precisa de 200 agentes só para capturar um só homem? 200 200. decide to attack. 200 agentes decidiram atacar. They didn't come in military vehicle. Eles não vieram com veículos militares. You have these trucks that they use to carry cows, right? Vocês veem aqui no Brasil aqueles carretas que eles usam para carregar bois? Because that area is cows. Porque nessa área ali de Texas é vaca. So they are coming to his place, Então eles vieram com essas carretas, né? De boi. but not in military vehicle. Não em
veículos militares. They are in a truck pretending that they are cows. Ok? Ele está dentro dessas carretas, enviando a mensagem que são bois. Que são bois. So somebody Mas alguém viu and called Koresh. e viu e chamou Koresh. Koresh, Ei, Koresh, a truck is coming up. tem umas carretas vindo aqui. The police is in there. The army is inside here. Ok? E as polícias estão dentro, o exército está aí dentro. No cow. Não são vacas. So Koresh Koresh agora, and his bad men, e seus atiradores, they told all the people, oh, missing something. eu tô faltando alguma coisa, espera aí. Koresh Agora, David Koresh, knew the plan, ele sabia do plano, but they didn't know he knew the plan. mas eles não sabiam que ele mesmo tinha descoberto o plano deles. The agent who was coming there for Bible studies, O agente que estava indo lá para supostamente estudar a Bíblia, he didn't know Koresh know who he was. ele não sabia que Koresh sabia quem ele era. But he doesn't make him any wiser, you know. Koresh didn't even make him know that he know who he is. E Koresh também não mostrou que ele tinha descoberto que ele era um agente infiltrado. So Koresh E David Koresh, então, called the members from various states, come, let's have a big meeting. ok, Koresh fez o quê? E chamou os membros dele dos outros estados e disse, vem aqui, vamos fazer uma grande reunião. So they gathered, maybe about 100 of them. Ele mais ou menos conseguiu reunir 100 deles. They had a seminar Ok, temos um seminário, because he believed porque ele acredita, if there is a gathering, se acredita se with tem children, uma reunião com crianças, com mulheres, the government would not attack. que ele achava que o governo não ia atacar. So he gathered these people. Ele fez com que esse povo fosse Seminar. de que um seminário. Misericórdia. So the truck is coming now. E as carretas estão chegando. The army is in there. E o exército, FBI. o pessoal lá do FBI dentro. And they have another name for they call them the ATF. That's the right word, O ATF. nome mesmo deles é ETF, não sei como é But português. that's the military people. São pessoas do exército. So Koresh Então, Koresh, was told ele foi informado they are coming, que eles estão vindo. but he expect them. Ok, mas ele esperava eles. Mas esperava. So he gathered all the people, E pegou todo o pessoal, the visitors, as pessoas que estavam visitando. and put them into a room. Ele colocou todos no quarto. Ei, foi lá no quarto. Close up. Ele foi lá e encerrou eles. Then he E depois ele, and the military he and his gunmen ele e os seus atiradores, at the window, esperavam eles na janela, waiting. esperando na janela. See, the spy, Ok? Agora o agente infiltrado, o espia, he came there that very morning ele foi lá na mesma manhã. and said to the people down the army, Ele falou para o pessoal lá do exército, hey, ei, they're having breakfast. eles estão agora estão no desejum, está comendo agora, café da manhã. Surprise them, Faz um assalto surpresa sobre eles, because they're having breakfast. enquanto eles estão comendo. And then he left. E depois ele foi embora. But somebody saw the truck coming Mas alguém viu as carretas chegando and told Koresh, e falou para o Koresh, the police is coming. a polícia está chegando. So now he and his men Agora ele e os seus homens are at the windows, se colocaram nas janelas, waiting. e esperando. So the police came, E a polícia chegou. ATF, O corpo de ETF, thinking that they're having breakfast. achando que eles estão comendo. But they were waiting. Mas os atiradores já estavam esperando, And os seus postos esperando. a war starts. E aí começou uma guerra. E atirando dos ambos os lados. Bullet coming in, bullet going out. Tiros vindo, tiros saindo, tiros vindo, tiros saindo. And then Tudo isso ele viu. tudo isso estava 4 of the policemen dead. E ali
infelizmente, 4 dos agentes do FBI morreram. Because they didn't expect a war. Porque eles não esperavam uma guerra. What they expect was, O que eles esperavam, hands up, put your hands up. ele estava dizendo, ei, levanta a mão, levanta a mão, ei, estamos aqui. E todo mundo ia levantar a mão. That's what they expect. Isso que eles esperavam. But they ended up into a war. Mas, infelizmente, eles entraram numa guerra. So the policemen, they're the ones that did this. Os policiais eram os primeiros a levantar a mão e dizer assim, nós nos rendemos. Okay. Sim, nos rendemos, Let's surrender. Ok, sim, pô, pessoal, levanta a mão. Because Se rendam. allow us to get these wounded policemen to the hospital quick. So let's finish the fighting. Ok, vamos aí, pessoal, parem lá os tiroteio, porque eles tinham que levar esses policiais que estavam já feridos no chão. E So they stopped. eles tiveram que parar. At that point, Nesse ponto, I think 4 police dead, eu creio que nesse ponto já 4 policiais tinham and I morto. think 4 inside also dead. E também 4 dos que estavam dentro morreram também. Koresh was shot Koresh foi baleado. in his side, Foi baleado no lado, but he didn't die. mas não morreu. But he was wounded. Mas foi baleado. Foi ferido. Now, I live 25 miles away Dali eu morava 25 milhas, mais ou menos uns 50 quilômetros, from the scenery. da cena, né? Da cena. There was Então tinha, a news reporter e tinha alguém, um noticiero, who was informed of what was going to happen. dizendo para todo mundo o que estava acontecendo. He went there before it all happened. Ele foi antes, ele sabia, né? Sabia. And he was in a big tree Ele estava em cima de uma grande árvore with his camera. com sua câmera. Expect what's going to happen. Ele se posicionou na árvore esperando o que ia acontecer. So when it happened, Quando começou a acontecer, he was reporting live ele estava transmitindo ao vivo o que estava acontecendo. to us in Waco. Estava reportando para nós em Waco, Texas. So while this was going on, Enquanto estava acontecendo, we are seeing everything on the TV, nós estávamos vendo, todo mundo estava vendo isso no TV, but only Waco TV. somente a televisão do Waco local, televisão local. We are seeing everything live. Estávamos vendo isso ao vivo, See? Tempo real. tempo real, mas na televisão local, porque não tinha aquilo. So after they were surrendered, Agora os policiais se renderam, the army surrounded the building. agora o exército veio. So- And what about the children that was locked up? These children that were the people locked up. Yes, so this is it now. Agora chegamos nesse ponto. 100 persons is inside here, Temos agora 100 pessoas dentro, presos. and the police surround it. E a polícia agora cercou. You need to come out. Vocês têm que sair. Coach says, no, we're not coming out. E como diz assim, nós não vamos sair não. We're not coming out. Não vamos sair não. And for 51 days, Por 51 dias, they are in there. eles ficaram dentro. 51 days. 51. 51 days, they are inside there. 51 dias, eles estavam dentro. And they are thinking Eles achavam, that they are hungry, ok? Eles pensavam que estavam com fome, they may die. eles vão morrer. Mas, A month before, mês antes, Koresh Koresh ordenou food, ele comprou um monte de comida. a truckload of food, Ele comprou um caminhão de comida from the Adventist food factory. da mesma indústria da igreja adventista. Veggie meat, soy milk, Vegetariano, everything. carne vegetal, leite de soja, tudo que você pode imaginar. Because we expect. Porque ele the sabia, problem. porque ele sabia que isso ia acontecer. But when that truck came to Waco, Quando esse
esse caminhão de comida chegou a Waco, na cidade. And he's asking for this place. Ele estava perguntando, Mount Carmel Center. estava dizendo, onde está Monte Carmel Center? Monte Camelo. The truck came to our place O caminhão foi diretamente no nosso local to deliver the food para dar a comida. because they didn't know Courage was over there 25 miles away. Mas ele não sabe, porque não sabia se o Cora estava ali 25 milhas. The truck né? came to us O to caminhão, deliver the food. o caminhão foi lá para dar a So we comida. said, we did not order no food. He said, yes, you ordered the food. Não, ele disse, mas a gente não ordenou, a gente não comprou comida? Não, vocês compraram comida. Não, Maybe. Aí depois nós dizemos, Maybe it's Courage. pode ser que o pessoal lá do Cores. So they go over there. Então eles foram lá buscar um Cores. So we know Porque nós sabemos, that although we are in there for 51 days, porque nós em Waco sabíamos que mesmo que eles estavam ali por 51 dias, nós sabíamos know that they're not hungry. que não passavam fome. Because we know a truckload of food went there. Porque nós sabemos que um caminhão cheio de comida tinha ido lá. O governo não sabia. Anyway, 51 days. Ok, agora 51 dias. The place is surrounded. O lugar está cercado. And they carry the tanks, those tanks that are used in war. Aí começaram a chegar com os tanques de guerra, aqueles tanques de guerra que usamos, que as pessoas usam para a guerra. Também realmente equipamentos de guerra. So they carry a small one in the beginning. Primeiro vieram com um pequenininho, no primeiro. Courage said, E agora Corre diz, they connect his phone. They are not talking to him because, it's agora conseguiram estabelecer conexões telefônicas com Cores. So Courage says, E Cores dizia, if you let me preach to the nation, se você me deixa pregar para a nação, I will surrender and we come out. eu vou me render e vocês vão entrar no local. Me deixa pregar primeiro. So they connect his phone Agora eles conectaram o fone dele to the radio station. para a rádio And for the first time, e pela primeira vez, the whole America toda a América, todos os Estados Unidos, listened to Courage ouvindo para Cores, preaching for 1 hour. pregando por 1 hora. Misericórdia. Misericórdia. And when he was finished, E depois que terminou, he said, I'm not coming out. e depois ele disse, agora não vou sair mais. I'm not coming out. Eu não saio mais. I am writing a book Eu estou escrevendo um livro on the 7 seals. sobre os 7 selos. And when I'm finished, I come out. Eu estou escrevendo, quando terminar de escrever, eu sairei. So at that time, Nessa altura agora, all churches, todas as igrejas, the radios, todas as rádios. what is the 7 seal? What is the 7 seal? O que significa? O que esses 7 selos? O que esses 7 selos? Everybody, Todo mundo falando das Churches. todas as igrejas. what is the 7 seals? O que são os 7 selos? Os 7 selos. 7 seals, 7 seals. 7 selos, 7 selos. So when all that was going on, it's just 7 seals, 7 seals. Quando vemos que todo mundo só falava de 7 selos, 7 selos, And every day, em todos os dias, the news media as notícias, from all over the world, as mídias de todo mundo, all over the world, todo mundo, they gather there's a big center in downtown. eles se reuniam num grande centro, num grande galpão, no centro da cidade de Waco. They gather there Eles ficavam lá. for the police to report what's going on every Para que day. a polícia reportasse a eles as coisas aí do que está acontecendo lá no campo. Estava acontecendo lá no... So one day I went down there Então um dia eu fui lá. and I went with my chart Eu fui lá com as imagens da mensagem, with the 7 seals. com a imagem dos 7 selos. Because the whole world is trying to wonder what is the 7 seals. Porque o mundo inteiro queria saber quem são os 7 selos. So I go down there with my chart. Eu fui lá com as imagens da mensagem. I'm a Davirian. E ele assim, eu sou um davidiano. Você é um davidiano? All cameras Todas as câmeras, is on me. todas as câmeras vêm para mim. Explain the 7 seals. Agora você explica para nós os 7 selos. Now I'm explaining the 7 seals to the whole world. Agora começar a explicar os 7 selos para o mundo inteiro. Amém.
She said the true explanation. Yes. The General Conference Agora a Associação Geral dos Adventistas sent a pastor there. também mandou um pastor. See, when it all started, Então, quando tudo isso aconteceu, they say the branch Davidian Seventh Day Adventists. eles falavam o ramo davidiano do sétimo dia. So this pastor, Esse pastor the GC, da Associação Geral, he goes around to all the reporters. ele foi lá em cada um dos repórteres. Please, Por favor, just say Davidian. por favor, digam somente davidiano. Don't add Seventh Day Adventist. Não coloque adventistas do sétimo dia. You are messing up our name. Vocês estão bagunçando com o nosso nome. Just say Davidian. Só fala davidianos. And he goes around. Ele foi lá em cada um deles. So when I went there Agora, quando eu fui lá, and said, Davidian, eu falei assim, eu sou um davidiano. I have my chart, Eu estava com as imagens, and all the news media all over the world todas os noticieiros de todo mundo. is listening to me. Agora vieram para mim, me ouvindo. And that same pastor was there too. E também esse mesmo pastor também estava ali ao lado. So when I finished, Quando eu terminei, they turned to him. aí agora falaram para ele, pastor, Give us your version. agora fala a tua versão dos 7 selos. Give us your version. Agora dá a sua versão. Ele foi correr. Uau. I was saying that he went away. Literal. Sim, literalmente ele correu. Ele só estava ali para aparecer pelas mídias. E isso está gravado. Uma vez ele mandou um You see, he cannot explain it for himself. CNN. Ele estava muito jovem com bigode. Ele mandou. Veio para a igreja difamando a mensagem. Lá dentro do templo, botando propaganda. Não, foi a armação de Satanás. O cara tinha armas e era perigoso. Ele podia matar adventistas também. Podia matar. E a igreja viu isso e denunciou ele. Então foi a armação de Satanás. Aí, enfim, Mas Deus usou. Mas sujou o nome dele, sabe? sujou o nome da igreja também. Sujou o nome da igreja. Okay, go ahead, my brother. What about, okay, talk about those people who are locked up. Okay. See. So, at the end of 51 days, No final desses 51 dias, but before that, antes um they pouco, came with we call it a tank, eles vieram com tanques, a military tank with a long nose, you know. vieram com Yeah. tanque militar, So they came there with a small one, vieram com pequeno, and Koresh says, e o Kores falou, "Where are you going with that? o que vocês vão fazer com esse tanquinho? I have some bombs in there, I can blow that out of the sky." Eu tenho algumas bombas aqui que pode explodir esse tanquinho numa questão de segundo. They took it back, Pegaram o tanquinho and they did a big one, e vieram com um enorme tanque, like they're going to war in Iraq. como se fosse fazer uma guerra no Iraque. Rapaz. And they came and they pushed it into the building. Eles foram lá e conseguiram entrar com esse tanque dentro do sítio. And spray Do prédio. poison gas in there. E começaram a espalhar gás, não é, gás de veneno. And then the building exploded into fire. E daí o prédio explodiu. Fire. And you know, in America, if there's an accident on the road, Ele sabe que nos Estados Unidos, se acontece um acidente na estrada, the fire brigade, 3-4 fire brigade will turn up, you know. imediatamente você vai encontrar um monte de bombeiros, caminhão de bombeiros. So the building is burning, Você vê que o prédio queimando. and no fire truck came to out it. Não viu nenhum caminhão de bombeiro para apagar o prédio.
Vai terminar mesmo. It just burn. Queimou até. No water. E não jogaram nenhuma água. See the planets. Então eles planejaram. The planets. Planejaram. So the Lord allows things to happen O Senhor permite que coisas acontecem. He just allow it Deus, Senhor, permitiu. because there's good came out of it. Porque dessa aí saiu o bem também saiu ali. Because reporters came from all over the world, Porque repórteres vieram de todo o mundo. and a reporter came from Israel, Repórter veio de Israel. and I met him. Eu encontrei ele. And he says, "Tell me what Davidian mean." Ok, me explica o que significa essa palavra davidiano. And I explained the whole prophecy Aí eu expliquei toda a profecia para to the ele, reporter from Israel para o repórter de Israel. of what we plan to do to return to Palestine and possess the Holy Land. E o que Deus planeja fazer, possuir a terra prometida e voltar para Israel. And he took that information back to Israel. Ele pegou essa informação e levou para o governo. So, who knows? Nós não sabemos. I remember, we have BBC, Também temos o British Broadcasting Corporation, o BBC, que é um canal muito famoso. CNN, CNN. all these big stations, Todas essas came grandes to mídias, Mount Carmel, Central Waco, Texas. Eles vieram exatamente no Mount Carmel Center, Texas, na verdadeira sede, né? Tell us about Davidians. Tell us about Davidians. Fala da mensagem, fala dos davidianos. O que So we are giving the news all over. ele está mandando nesse período é que conseguimos evangelizar todo o tempo, no mundo inteiro. Listen to this now. Agora, escutem isso. We have this radio station called I forget the name of the station. Tem uma estação, radio ou It's a TV station. TV, uma televisão. Yeah, the name may come back, but it's a big station. Não me lembro do nome, mas é uma estação de... CBS. I think it's CBS. Pode ser CBS, não lembro bem o nome. Big station. É uma estação de televisão muito grande. They came Eles vieram with the whole crew, com toda a equipe, TV and everything. todo They com came to câmera. headquarters. Eles vieram para a sede mundial da mensagem. Says, at that time, Nesse tempo, I was the leader of the movement worldwide. eu era o líder mundial do movimento, no mundo inteiro. I was the vice president. Eu era o vice-presidente. So they came and says, "We want you to tell us about the seven seals because Koresh is talking about seven seals. So tell us about the seven seals." Nós queremos saber dos 7 selos. O David Koresh falou dos 7 selos. So they set up the whole camera and everything, Eles foram lá, colocaram todas as câmeras and I'm explaining the seven seals. e eu estava explicando os 7 selos. And I'm finished. E depois eu terminei. But the lady Mas a mulher didn't like my accent. não gostava muito do meu acento, do meu sotaque. She thinks everybody will not understand me. Ela achou que nem todo mundo poderia me entender. So you know what she did? Sabe o que ele fez? She says, "Give me a book." Ele disse assim, me dá o livro. And in the afternoon, E depois na on the tarde, TV, depois da tarde, is a picture of the chart. você viu a imagem da mensagem na televisão. The seven seals 7 selos na televisão. on the TV. Na televisão. And that lady E essa mulher is reading everything from the Shukran book, explaining it to the whole world. ela explicou toda a mensagem da mesma da vara do pastor para o mundo inteiro. Ela estava lendo. Estava lendo. So it was a bad case, but there's a good side. Ok, foi uma coisa muito terrível, mas também tem um lado positivo. They says, if you want a book like this, come to Mount Carmel, Central Waco, Texas. E depois ela diz assim, se você quer um livro desse para saber dos 7 selos, vem para Monte Carmelo, Waco, Texas. So the next morning, Depois, na manhã seguinte, the religious professor from the university in Waco, os professores de religião da Universidade de Waco, the Baptist University, que era uma universidade batista,
Please, give us the book on the seven seals. Por favor, nos dê o livro sobre os 7 selos. Queremos esse livro. Then the FBI, Também o FBI, turn up. o advogado-geral de FBI. Give us the book on the seven seals. Por favor, dá-nos o livro dos 7 selos. People from all over. Todo mundo, o pessoal do mundo inteiro, indo para o Ico, dá-nos o livro dos 7 selos. Later, Um pouco mais tarde, two Catholic priests. 2 padres católicos. We are here. Estamos aqui, We want a copy of the seven seals. queremos uma cópia do livro dos 7 selos. They take the 7 foot, the shepherd, and they're going to carry down to the Vatican. Eles pegaram os livros da vara do pastor e levaram para o Vaticano. So, this looks simple. Isso foi algo muito simples. But it's not simple. Não é simples. The Lord arranged this bad situation O Senhor arranjou toda essa má situação to get this message para levar essa mensagem to important places para lugares importantes, that they may know. para que eles saibam. I was in, Maldição virou bênção. E com esse problema, esse grupo extremista de atiradores de armas foi também eliminado, né? Infelizmente tem pessoas que morreram ali. Infelizmente, né? Infelizmente. Terroristas. Nós não sabíamos o que ia acontecer, irmãos. E esses detalhes não sabíamos, porque só pessoalmente para você entender esses detalhes. Por telefone não dá para. I was in Florida Eu estava em Flórida, at the airport, na faculdade de Flórida. and I had this in my suitcase. Eu estava com esse aparelho na minha bagagem. And they, and they think it was a bomb. Eles achavam que era uma bomba. So these are the bomb, right? Dynamite. Isso é a bomba, dinamites, né? Segundo eles. And they think this is the timer. Isso é o que é o detonador. So I'm about to go into the plane. Aí depois eu ia entrar no avião An announcement. e comecei a fazer um anúncio. Nominacha! Nominacha! Cadê o Nominacha? Isso sou eu. Police! A polícia veio, choveu em cima de mim And grab me. e me levaram. Terrorista. Terrorista. Terrorist! É um terrorista. And it was the time, Vai chegar aí. Vai chegar aí. it was the time when they were having this thing called Desert Storm, where they were trying to attack Iraq to kill Saddam Isso foi Hussein. no tempo quando estava tendo a tempestade do deserto, com a guerra lá no Iraque, não sei se você lembra. É tempestade do deserto, Roberto So lembra. it says, are you against the war in Iraq? Aí diz assim, você está contra a guerra no Iraque? Are you against the war in Iraq? Você está contra a guerra no Iraque? I said, no, no. Não sou contra. But I'm against weapons of mass destruction. Mas diz assim, mas eu sou contra a posse de armas de destruição massiva. So they took me to interview with the FBI agent. E me levaram para fazer uma entrevista com os agentes do FBI. So they look into my bag. Então eles foram lá para minha mala. Ah, you're a Davidian. Então, você é um davidiano. How much gun do you have? Eu falei, quantas armas você tem? How much gun do you have? Quantas armas você tem? Because to them, Porque para eles, a Davidian is a follower of David Koresh who has gun. porque para eles, um davidiano é um seguidor de David Koresh que tinha armas. You know, so they, how much gun do you have? Quantas armas você tem? So no, I don't carry weapon. Não, eu não tenho armas, eu não tenho armas. You know? But he said, you know what? E sabe o quê? You have just closed down the Miami airport. Você acabou de fechar o aeroporto de Miami. So Ficou famoso. Várias vezes. So, again, providence. Tudo isso é providência. With this, Com isso.
that now I'm a Davidian Agora eu sou um davidiano and I'm now being interviewed by the FBI e agora estou sendo entrevistado pelo FBI to explain to them para explicar para eles. that David Koresh is not a Davidian. E aí eu expliquei para eles, olha, David Koresh não é um davidiano, Davidians don't carry guns, porque davidiano não usa armas, you know. We don't believe in armament. não acreditamos em armas. Providentially. Isso foi providencial. And finally they realized it's no bomb. Daí depois eles olharam dentro e não tinha bomba. Mas isso serviu para ele explicar. But you use it for you to explain. Tudo que o inimigo usa para acabar. You use that for explain to them the true Davidian. Sim. Yeah. Then my chart Então as imagens was in my suitcase, também minhas imagens estavam na minha mala. and they took it. E pegaram minhas imagens, My chart pegaram as imagens is in Washington D.C. e levaram para Washington DC. at the FBI agent head office. E na sede mundial na sede principal do FBI em They say Washington. they want to investigate what is on that chart. Eles dizem que vamos investigar cada imagem dessa Told them the report. Told them about the report we did. The report. What you give the study and they reported. He worded everything. Yes, so when they interviewed me, they have done everything. Durante essa entrevista, eles escreveram The whole Davidian situation. tudo que falava para eles. I could explain to them that David Koresh, not a Davidian, the true Davidian headquarters over here, everything. E eu falei para eles que realmente o David Koresh nunca foi um davidiano. Os verdadeiros davidianos, a sede mundial deles é Waco, Texas, onde o original. So I called them up. E depois eu liguei. Where's my chart? Eu falei, I want my chart. cadê minhas imagens? Eu quero as imagens. How much you want for it? E disse, quanto você quer para ele? What you want for the chart? Quanto você pede para eles? As imagens. It's about $250. E era mais ou menos 200. I said, give me $500 for my chart. Me dá $500 para essa. No problem, man. Ok, problem. If they write me a check. E depois ele escreveu $500. e deu $500. But so, you see, the Lord is organizing something Deus está organizando alguma coisa through a bad situation, através de situações adversas, but get His plan organized. mas esse plano já está organizado, tudo organizado. O genro, que é o Davi, ele está fazendo um mestrado, a tese dele é para falar contra os instrumentos. Yeah. Então essa história aí tem que ser dada para ele. Dr. Isaac's son-in-law is writing a thesis, a master degree about the Davidians. So he should know this story. Really? He should know this. Yeah, find a way to contact him with me. Ok, seria bom que ele entre em contato comigo para explicar realmente a situação. É o Davi. Não, com ele. Com ele. Está em contato com ele. Aí ele vai contar toda essa história. Porque ele estava ali, ele vivia com ele, vivenciou com ele, quando eu estava em Loma Linda, Califórnia, antes de assumir aquele grupo que estava lá, jovenzinho, David Koresh. Depois que assumiu, foi visitar ele e começou a dizer, não, agora não, eu sou o cara agora, eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o leão da tribo de Judá, eu disse aqui, agora eu vou te explicar. E disse, não me fale da vara, agora eu sou o profeta, vara não, eu vou. Aí, ó, a tese dele ficaria perfeita. Então, porque ele viveu um testemunho ocular.